Bom, nós vamos começar, a nossa sessão da tarde hoje é software e hardware. Então vamos começar as nossas palestras com Álvaro Esper. Álvaro, inicio te agradecendo pelo apoio, não só aqui em Curitiba, mas dos outros EDOCs também, parceiraço nosso. O Álvaro vai falar sobre controle e automatização de processos. Álvaro Esper é diretor da STEC Tecnologia, empresa focada em gestão eletrônica de documentos. À frente da empresa há mais de 20 anos, já realizou trabalhos de processamento de formulários nas mais diversas avaliações nacionais, coordenou a implantação de grandes birôs, fluxos e processos nos mais diversos segmentos de mercado. Graduado em Ciências da Computação, já atuou nas áreas de telecomunicações, sistemas de CRM, entre outras verticais. Álvaro, então agora é contigo. Então, boa tarde a todos. Esperar o pessoal se acomodar. Agora, agradecer a Todesca, né? Agradecer aqui o pessoal de Curitiba, né? Que conseguiu promover esse evento para mostrar um pouco do nosso trabalho, né? Mostrar o trabalho de outras empresas também. Eu acho que isso é importante até para amadurecer, vamos dizer assim, esse mercado em termos de informação. Acho que eu posso dar continuidade aqui. Qual que é a ideia? O que eu vou fazer, tá? Eu vou falar sobre cases, né? Casos que a gente participou, tá? Então, foram projetos que nós participamos de alguma forma. Só para lembrar que nós... Tá? Então, eu vou falar de cases, tá? Então, eu separei aqui de RH e de instituições de ensino. Mas aí a gente pode comentar de outros, caso vocês queiram. Tá? Então, quer falar de indústria, quer falar de comércio, varejo, etc. A gente tem alguns casos nisso, inclusive governo também. Tá? Então, só para apresentar um pouquinho a STEC. A STEC é uma empresa de 20 anos de mercado, focada em tecnologias de gestão de documentos. Nós não somos uma empresa de serviço, então a gente não executa serviço, faz digitalização, não vende hardware, não mexe com isso. Tá? Nosso foco é gestão eletrônica de documentos. Quais são os produtos, né, que a gente vai falar um pouco? A gente tem o E2Doc Pro, que na verdade é um produto voltado para birô de serviço. Então, qual é a característica do birô de serviço? É agilidade na entrada de um projeto. Então, você tem que configurar documentos, tipagem, índices, etc, para poder gerar a transformação lá do papel em digital. O E2Doc Enterprise, que é um sistema para gestão dos documentos, né? Aí a questão mais de gerencial desses documentos, aí entra documentos digitalizados, tem documentos digitais e etc. Tá? E a gente ainda tem um sistema, né, que na verdade a STEC começou com isso, que é a parte de processamento de formulários, principalmente na parte educacional, né? O famoso, né, teste lá de múltiplas escolhas. Isso a gente faz até hoje. Tá? Então tem um produto específico para isso. Tá, e onde a gente está? A gente está em praticamente todo o território nacional. Então, o território todo brasileiro, onde você for lá do norte a sul, a gente tem um produto nosso instalado. Tá? Não que tem uma filial, mas a gente tem um produto lá instalado. Então, se a gente for lá no Rio Grande do Sul, Maranhão, Rondônia, etc., a gente vai encontrar lá um cliente da STEC. Tá? E a Argentina também. Na verdade, a Argentina por causa de um cliente aqui no Brasil. Uma indústria que ela tem uma filial na Argentina e ela levou o produto daqui para colocar isso na Argentina. Então a gente brinca aí que são, durante esses 20 anos, mais de 800 clientes. Hoje a gente administra, veja, não somos serviço, mas a gente guarda esses documentos no cloud. Né? A gente tem mais de 100 milhões de documentos, não estou falando de páginas, acho que páginas vão ser muito mais que 100 milhões. E pelo menos 5 mil usuários dentro
dentro desses clientes que tem a parte do cloud. Tá? A parte do cloud que a gente fala é o 2 Enterprise, tá? Que é o distribuído. Tá? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Só um detalhe, tá? A ideia é que isso tem uma interatividade. Então, se vocês tiverem dúvidas, não vamos esperar o final. Perguntem. Tá? Eu acho que é legal até para a gente trocar ideias. Então, o que eu falei, né, o que fazemos, foco em documentos eletrônicos, né, digitalização, etc. A questão de suporte, consultoria, treinamento, tudo que envolve expertise em torno dessa transformação digital. Então esse aqui foi um que a Todesca adora, que eu vou comentar, que eu não tenho slide, mas na indústria, né? Então esse é um ponto interessante, que é uma indústria automobilística, então eu vou contar um pouquinho dessa história, né? A indústria automobilística, você fala assim, tá bom, alta tecnologia, né, os carros quase voando, etc, etc. Mas essa indústria, que é uma indústria mundial, japonesa, ela começa a produção do automóvel com um documento, papel. Sem a impressão daquele papel, o carro não, a linha de produção não gira. Tá? Por incrível que pareça. Você fala assim, puxa, mas estamos na época digital, né, etc, etc. Mas o automóvel, ele só começa a ser montado a partir da impressão desse documento. E esse documento tem duas informações lá muito importantes, né? Que é o número do chassi e o número do motor. Tá? Então, esse documento papel, ele vai durante toda a montagem. Finalizou a montagem, chega o inspetor, que vai fazer a inspeção final, e esse documento tem isso, né, que é um relatório de inspeção final. Ele vê toda a checagem, faz todas as marcações e possíveis problemas, vamos dizer, que ele encontrou na montagem do carro, tá, do automóvel, e aí ele carimba aquilo. Ele carimba, faz a digitalização daquele documento e a partir dali o sistema faz a liberação para entrar lá na cegonha e embarcar o carro. Tá? Então, é bem interessante. Aí você fala, tá bom, mas o que ele faz depois com esse documento? Né? Eles guardam por 13 anos. Esse documento, esse papel, né, que é antiverso, ele é armazenado durante 13 anos. Aí você fala, por que 13 anos? Porque ele espera 10 anos, que acho que a lei determina, mais 3 anos. Por quê? Se acontecer qualquer sinistro com aquele carro, ele tem todo o histórico da montagem do carro. Ele sabe todas as etapas, quem passou por as etapas, se houve algum problema numa determinada peça, ele sabe tudo o que aconteceu durante aquele processo, num documento. Tá? Isso é bem interessante. Então, esse de uma indústria, que é o tal famoso relatório de inspeção final. Né? Eu vou falar um pouco. Todo mundo fala, digitalização, né? Passa o scanner, passa no scanner. E aí, como é que é a ideia do processo da digitalização? Alguém tem ideia disso? Alguém já passou por isso? Sim? Não? Não? Então eu vou contar um pouquinho da nossa experiência. Né? Quando você tem um processo de digitalização, onde que ele começa? Né? O primeiro passo é na recepção dos documentos. Tá? Como é que você vai receber esses documentos? Como é que você controla a recepção desses documentos? Né? Vou lá pegar a caixa, trago aqui, tá? Mas que caixa? Né? Como é que eu faço esse processo desse controle? Tá? Então essa é uma etapa importante. Por quê? Porque depois essa caixa aqui ou você vai destruir ou você vai armazenar isso por mais uns bons tempos. Né? Até que tem uma legislação que fala, não pode jogar tudo fora. Né? Então essa é uma etapa crucial para você poder começar a ter o controle. Porque não esquece o seguinte, se eu tenho uma bagunça aqui, não adianta eu fazer a digitalização que eu vou continuar com a bagunça. Não é que eu vou mudar, eu digitalizei e tudo melhorou, né? Tudo vai se transformar. Não, vai em bagunça papel, bagunça digital. É a mesma coisa. Tá? Uma segunda etapa, que é a preparação. Né? Então, o que é a preparação? Né? Então, você vai fazer a limpeza desse documento, né? Você vai tirar os grampos, né? Os grampos metálicos, você vai reconstituir alguns documentos. Né? Antigamente, você tinha aqueles documentos que eram... o papel era ácido, né? Então, conforme o tempo, esse papel ele amarelava e se tornava quebradiço, né? Então, eu preciso saber se eu posso ou não digitalizar esse documento, se eu vou poder passar por um scanner rotativo, ou ter que fazer um scanner de mesa, que nem o
o Ricardo estava apresentando, e essa etapa é a etapa mais morosa do processo. Porque eu tenho um controle muito forte, porque imagina, né? O cara arrancou um papel, né? Colocou lá no final, ou então tirou, né? Botou lá embaixo da cadeira, e etc. Então eu tenho que ter um controle muito forte em cima dessa preparação, para quê? Não perder o documento, a hora que passar no scanner eu não ter perigo de destruir o documento. Se você pegar um scanner, por exemplo, que o Ricardo tem lá de 170 páginas por minuto, se eu pegar um papel frágil, eu coloquei naquele scanner, já era. Não tenho mais o papel. Destruí ele, tá? Então você tem um processo de preparação e esse, para mim, é um dos pontos mais cruciais do processo. Beleza, fez isso e o mais custoso também, né? Aí eu preciso de pessoas para fazer isso. Processo de digitalização. O processo de digitalização é a coisa mais linda que tem. Se você fez uma boa preparação, a digitalização é muito rápida. O processo de você colocar num scanner aí de 100 páginas por minuto, 120, 170 páginas por minuto, o processo é muito rápido. Eu simplesmente vou converter aquele papel num arquivo eletrônico. E aí vem aquelas características, mas eu digitalizo colorido, escala de cinza, preto e branco, como é que eu faço isso? Hoje os softwares eles já definem isso para você, né? Então, na verdade, você vai digitalizar tudo colorido, o próprio software vê lá, tem algum componente de cor aqui? Não tem. Então isso aí é um documento preto e branco, acabou sua história. Não, tem cor aqui. Opa, tem cor, então eu vou... tem sombreamento, escala de cinza. Tem componente de cor, então deixa colorido. Tudo bem? Tá? Então o processo da digitalização é rápido, né? Só que você também precisa ter um controle, né? Por quê? Não pode deixar na mão do usuário, né? Deixa na mão do usuário, ele vai lá e fala assim, não, eu quero BMP, né? Eu quero 600 dpi, eu quero... Não, você tem que ter um controle sobre esse processo, tá? Mas é um processo que, do ponto de vista de todo, é o mais barato. Aí você fala assim, tá bom, digitalizei, mas eu posso confiar 100% no que o scanner fez? Lógico que não. Então você tem uma outra etapa que é muito importante, que é o famoso controle de qualidade. Então para que você faz o controle de qualidade? Para garantir que aquele papel que entrou ali, né, que foi convertido na digitalização, eu possa ter documento legível, documento está íntegro, e etc, etc. Tá? E aí você tem algumas características desse processo, né? Então você pode aplicar alguns filtros, tratar a imagem, vou remover borda, vou tratar, mas é um ponto importante, né? Muita gente fala assim, tá bom, não, eu quero que limpe o fundo. Se você limpar o fundo, você acabou descaracterizando o documento. Tirei uma marca d'água que tinha, né? Lá vai comer mais espaço, você acabou de destruir a característica do documento. Então aquilo que você está vendo não é 100% compatível com aquilo que foi digitalizado. Tá? Então tem que tomar um certo cuidado na questão do controle de qualidade. Tá? Feito isso, você vai passar para as etapas, né? Classificação e indexação. Classificação quando você tipifica os documentos. Então vamos pegar uma pastinha de RH, né? Então você tem a ficha, tem o ASO, tem lá os documentos pessoais, etc. Então é essa tipificação. E depois a indexação, né? O que eu vou falar? Os famosos metadados, né? Nome, CPF, número de registro, etc. Então, essa parte aqui eu estou vinculando dados, né, junto com a imagem. Eu posso fazer OCR? Você pode fazer OCR. Eu posso fazer um OCR Zone? Posso. Posso fazer um monte de coisa, tá? Mas OCR garantido 100%? Não. Se alguém falar para mim que tem 99,99, eu vou falar para ele, então, só se for um documento que acabou de ser impresso, né, numa letra de pelo menos 10 pontos, né? Aí tudo bem, pode ser que chegue aos 99,99%. Tá? Agora, se você pegar um documento já impresso, já manipulado, e falar que vai chegar nos 99,99, esquece que não vai acontecer. Tá? E mesmo o QR Code, né? QR Code. E mesmo o QR Code erra. Por quê? Porque às vezes o cara, por uma questão econômica, né, ele gerou um QR Code com um nível de erro mais baixo. Né? Aí empurrou um pouco, ele não pega. Né? Então, certos controles precisam ser feitos. Podem ser melhor? Lógico que pode. A gente tem um processo, por exemplo, tem classificação automática, indexação automática. A pessoa simplesmente fez a digitalização, olhou lá a imagem, está ok, e o próprio software lá, através de OCR, barcode, etc. O pessoal adora falar da questão da inteligência artificial, mas isso há 20 anos já tinha. Tá? De fazer classificação e indexação automática. Fez isso? Você fala, acabou? Não acabou. Eu tenho que fazer um processo de homologação. Nem que seja por amostragem. Eu posso não fazer 100%.
não quero fazer 100%, porque já passei por essas etapas, eu não quero fazer isso. Mas eu tenho que fazer um processo de homologação. Por quê? E qual a ideia? A ideia não é depois você usar esse documento que foi digitalizado para você fazer uma consulta. Imagina daqui 10 anos, vou consultar o documento. Chego lá e falo, não, tem coisa errada aqui. Então eu tenho que minimizar esse processo. E aí eu passo por um processo de homologação. Tá? O que é? Eu vou checar os dados, classificação, qualidade da imagem, e falar assim, tá ok. Tá? Posso fazer isso por lote, faço por lote, peguei 2, 3 documentos daquele lote, olho, não, esse lote aqui apresentou erro, volta todo o lote e começa tudo de novo. Tá? Posso fazer isso. E aí a gente fala na última etapa, que é o processo de exportação. Ou eu coloco isso dentro de um repositório, né, exporto isso para outros sistemas, aqui eu posso fazer o processo de full text. Tá? Por que eu não faço o processo full text antes? Né? Eu não fiz homologação, não sei se aquele documento está ok, eu só faço no final. Tá? E aí você pergunta, puxa, mas onde que eu coloco aqui a assinatura digital? Qual é a etapa? Na classificação, na indexação? Posso até, mas se tiver uma homologação, tiver alguma coisa que eu tiver que mexer, então eu vou mexer no documento. Então eu vou fazer lá no final, lá no processo de exportação. Aí você fala, mas ele fala que tem que fazer isso na digitalização. Se fizer na digitalização, você não mexe mais no documento. Não é assim? Você não põe mais, né? Não tem como alterar nada dele. Então eu faço na saída do processo, depois do homologado. Você fala assim, puxa, legal, né? E onde vocês aplicam isso? Onde a gente aplicou isso? Esse processo todo? Tá? Vocês têm um pessoal aqui de tribunal? Tem? Alguém? Não? Jurídico? Não? A gente fez isso no TRF4, TRF5, TJ de Santa Catarina, Justiça Federal do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, TRT de São Paulo, TRT de Campinas, que são os 2 maiores TRTs do Brasil, TJ do Amazonas, e foi aí. Todos usando esse mesmo princípio. Lógico que cada um tem as suas particularidades, né? Lá não tem assinatura digital no final, por exemplo, tá? Mas no processo de homologação ele gera uma certidão de validação, que eles chamam. Tá? Então aquela certidão está dando validade a todo aquele processo lá. Tá? Exatamente desse modo. Tudo bem? Dúvidas, alguma coisa? Não? Então vamos para a próxima. RH. Vamos falar um pouquinho de uma empresa. Eu vou dar a característica dessa empresa, tá? É uma empresa que tem 22 mil funcionários, é uma empresa de serviço, então é aquela empresa que vai fazer portaria, segurança, limpeza. E qual que é a característica dela? Alta rotatividade. Então, da noite para o dia, ele pode ser obrigado a dispensar 2 mil funcionários e recontratar outros 2 mil em outra localidade, por exemplo. Então, ele tem que ser muito rápido com isso. Né? E qual é o grande problema? Né? Você tem uma dificuldade do controle dos documentos. Né? Pô, se o cara entregou todos os documentos, não entregou, mas eu preciso do cara para trabalhar. Então tá bom, então olha, vai lá e depois você me traz o documento. Mas eu tenho que garantir que esse documento entre. Né? Então você tem total perda de produtividade, porque às vezes demora para você repor o funcionário em determinado posto, dificuldade na localização de documentos, processo trabalhista, manter atualizadas certidões. Porque um posto, por exemplo, o cara que vai prestar serviço, ele tem o porte de arma. Aquilo tem que estar renovado, né? Ele tem que ter o ASO, ele tem uma série de documentos que vão habilitar ele a trabalhar naquele posto. Tá? Então, a empresa precisa estar garantindo que esse colaborador, né, essa pessoa tenha a sua documentação ok. Tá? O que a gente fez lá? A gente implantou o Cloud, né, que é o Enterprise. Né? Todo documento agora, ele entra. Então, antes fazia o quê? Eu vou contratar. Então, ele pegava a documentação da pessoa, preenchia a fichinha, pegava aquilo, montava todo o processo e depois ia lá para o CEDOC para fazer o processo da digitalização, conferência, etc. Hoje, ele faz direto na contratação. Tá? Ele só não conseguiu ainda implementar o
a digitalização pelo smartphone, porque você tem algumas características que impedem dessas pessoas, né, ter agilidade lá. Mas o processo é feito na hora da contratação. Então, ele não tem mais cópia de documento. Ele, na hora da entrada, ele já faz a digitalização. Ou digitaliza, ou tira foto, enfim, ele faz a captura dos documentos, preenchimento do documento eletrônico, e isso vai tudo para o CEDOC já pronto. A única coisa que o CEDOC fala, tá ok. Tá? Quer dizer, você acabou de montar um fluxo dentro da empresa para o processo de contratação. Tá? Então aí você fala assim, o que eu ganho com isso? Eu ganho controle da obrigatoriedade dos documentos, eu ganho controle da temporalidade desses documentos, ASO tem tempo, né, o porte de arma tem tempo, que precisa ser renovado, etc. Então ele passou a ter um controle da existência dos documentos ou não e a temporalidade deles. Né, fora o fluxo dentro da empresa. Só uma pergunta. Pois não. E acesso para externos. Exemplo, essas empresas prestadoras de serviços, né? Elas prestam serviço geralmente para órgãos públicos. Né? E tem que fazer exame periódico. Sim, aí sim. É o famoso ASO. Contratante, posso acessar? É assim, ó, ASO. Você tem algumas características, tá? Então, por exemplo, a ficha médica, ninguém acessa. Ou é o médico ou é o cara, esquece. Né? O ASO, sim. Exatamente. O ASO, a empresa tem acesso. Você quer dar o acesso para o funcionário? Tem. Porque, qual é um dos pontos aqui? Tá? Primeiro, a folha de pagamento. Não, mas não para o funcionário, digo para a empresa? A empresa contratante. Então aqui eu posso contar um outro caso que é muito interessante. Tá? Essa mesma empresa, ela tem muitos órgãos públicos que ela presta serviço e ela tem um problema seríssimo. Qual que é? Ela tem que apresentar toda a documentação em dia para poder receber. Exatamente. E ele tinha esse problema. Né? Então às vezes ele perdia o prazo do faturamento do mês e aí só ia receber depois de 2 meses, 60 dias, porque ele perdia o prazo, porque ele não conseguia reunir essa documentação. E é volume. É bem grande, tá? O que foi feito aqui? Ele não tem um controle agora sobre os documentos? Ele sabe, olha, esse documento tem que entrar tal dia. Tá? O que a gente fez? Aí usando também, a gente brinca, né? Não sei se aquilo é inteligência artificial, mas todos os documentos que né, o que eles chamam de RE, né, relatório das empresas que ele prestou serviço, RET, que eles chamam relatório de empresa trabalhador, tá, que são as pessoas que prestaram serviço naquela empresa. Ele tem a relação bancária, que é o documento que ele mandou para o banco falou o seguinte, olha, pague o salário, pague os benefícios. Tá? O relatório de todas as empresas que prestaram, então, assistência médica, assistência odontológica, vale transporte, vale alimentação, vale refeição, todos esses documentos, inclusive o retorno bancário, todos os documentos ele coloca num repositório e aí tem um sistema, né, que foi desenvolvido por nós, que ele vai quebrar todos esses documentos. Então eu falo assim, hoje ele tem um relatório que leva 45 minutos, que antes ele levava 15 dias, 45 minutos para dizer o seguinte, olha, eu quero toda a documentação que eu prestei para aquele contrato. Ele tem lá. Ele tem a relação dos trabalhadores, ele tem a relação do contrato, né, que é os dados do contrato, ele tem a relação dos trabalhadores, ele tem os documentos relacionados aos pagamentos, que é o retorno bancário, ele tem as planilhas, né, que as empresas de assistência médica, etc., disseram. Então, assim, ó, tá aqui eu tenho um registro dele, está aqui o relatório. Ele faz toda essa separação em 45 minutos e aí despacha isso. Mas aí tem posso contar uns itens interessantes, tá? Para você ver como é a burocracia no país, né? Boa parte disso ele imprime. São documentos eletrônicos, todos eles. São documentos que o cara recebe em PDF, tá? Mas o órgão pede para ele imprimir. Aí a gente falou, não, cara, olha, já entra aqui, a gente já sabe, envia um e-mail, você cadastra o e-mail do cara aqui, já manda para ele um link, ele tem acesso, tal, não sei o quê, né? Não, tá? Ele imprime, são 15 resmas, né, de papel, ele imprime todo mês para poder entregar papel. Existe uma coisa que é interessante, né? A gente fala em digital, a gente fala, né, nato digital, a gente fala de um mundo, né? Mas existe um outro mundo, né? Existe um tempo de migração de um para o outro. Né? Então talvez demore um pouco, né, para esses órgãos, etc., né, entenderem que fala assim, cara, isso é tudo digital, esquece. É lei, legislação, tem que mudar a legislação. Esse que é o problema. Olha, bom, eu posso falar aqui um monte de situações que a gente já viveu, tá?
Então, até teve na última lá um pouco de discussão. Eu vou dizer assim, todo mundo fala, vamos assinar digital. Vamos fazer assinatura digital, porque ganha integridade, etc, etc. Não é isso? Tá. Eu assino documentos com empresas americanas, que estão aqui no Brasil, tá? Assinatura eletrônica. Não tem assinatura digital, assinatura eletrônica. Acho que eu posso falar. Os documentos, os contratos que eu assino com órgãos federais, tá? Muitos deles, assinatura eletrônica. Não tem nada de digital. Simples assim. Assim, para onde caminhamos? Se você me pergunta, eu vou falar, não sei. Não sei. Tá? A gente participa de um banco privado de porte, tá? Que a diretora do jurídico falou assim, eu não quero mais assinatura digital, eu quero assinatura eletrônica, ponto. Mas isso pode deixar que eu seguro a onda. Então, foi essas palavras dela, eu seguro a onda, eu quero assinatura eletrônica, eu não quero mais digital. Eu vou discutir ou não? Você tem? Eu te implemento. Tudo bem? Bom, aí lógico da RH, né? Isso aqui também é um ponto interessante, né? Existe uma legislação sobre todos os documentos de RH, aqui não dá para ver, mas você tem. Você tem toda uma legislação falando o seguinte, olha, tem esses documentos. Se você perguntar para mim, tá, de todos os que você implementou, alguém seguiu 100% padrão? Tem gente que faz a digitalização de capa a capa, que eu quero, pega lá a pastinha, né, do funcionário e digitaliza tudo. Tem gente que faz algumas separações. Tem gente que, né, separa tudo como deve. Assim, tudo que manda é custo. Tá? Mas se você perguntar para mim se eu tive algum que ficou, segue a mesma regra, nenhum. E olha que tem gente de RH. Tudo bem, né? Aí falam de asos, férias, né? Acho que você tinha perguntado sobre... Isso é um ponto importante, vocês da empresa, tá? Mas o colaborador, né, vamos chamar assim, ele também tem acesso aos documentos dele. Tá? Então, aso, aviso de férias, tudo isso ele também tem acesso. Tá? Então, tem no portal da empresa um acesso a esses documentos para ele poder, não sei como é que chama aqui, o leite, contra-cheque, ele também tem acesso a esses documentos. Tá? Tanto é que não tem mais emissão de contra-cheque. Ou leite, não sei como é. Isso aqui é só uma automatização da folha de ponto, né? Ele tinha um problema com folha de ponto, porque não famoso, né? Você entregava a folha de ponto, no final do mês não voltava a folha de ponto, né? Assinado, né? Porque você tem um cara externo, né? Então colocou o código de barras, o cara tira a foto e já imputa dentro do sistema. Tá? Mas tem fluxo de aviso de férias, né? Você tem toda uma série de controles para uma empresa de 22 mil funcionários. Nesse caso, tá? Tudo bem? Uma dúvida? Tranquilo? Então vamos para o próximo passo. Documentos de alunos, né? O famoso instituição de ensino, né? Tem o MEC, tem uma série de coisas. Aqui eu vou contar um caso de uma empresa, tá? É uma fundação. Essa fundação, se não me falha a memória, são 45 unidades espalhadas pelo Brasil. Vou falar, Fundação Bradesco. Fundação Bradesco tem escolas até onde você acha que não deveria ter. Lá tem uma unidade da Fundação Bradesco e 100% de graça, tá? 100% ele não paga nada. Então, mesmo que não sendo, se ele não é funcionário filho de funcionário do Bradesco, ele atende a comunidade, né? Eu acho que esse é um trabalho maravilhoso, né? Então eles não divulgam muito, mas eles falam. E é 100%, tá? Então uniforme, material, tudo é bancado pelo Bradesco. Tá? Fora a infraestrutura que é sensacional. Qual que era a característica deles? Poxa, mas eles têm a documentação física e a preocupação de falar o seguinte, poxa, mas essa documentação física está lá na escola, né? E se já aconteceu alguma coisa lá? Se acontecer um sinistro? Eu não tenho cópia. Tá? Então a preocupação deles é o seguinte, a mesma busca, né? A matriz queria ter acesso a esses documentos, etc. Tá? Então eles fizeram um processo para digitalizar todo o acervo que eles tinham de documentação de alunos
tá? E passar a dar um input automático na matrícula ou na rematrícula desse aluno. Tá? Então, na entrada da matrícula ali, não se tem mais papel. Então, cadê a documentação? Ele vai lá, digitaliza na hora, preenche os formulários e caminha. Tá? E a ideia é que todas essas escolas, 45 espalhadas pelo Brasil, toda a documentação esteja armazenada lá na matriz. Né? E aí, eu vou pular e vou falar. E aí, o que eles fizeram? Um outro trabalho que eu também achei sensacional. Tá? Eles digitalizaram todas as provas discursivas, eles digitalizaram. Tá? Por quê? E qual era a preocupação deles? Será que o conteúdo que esses professores estão aplicando na prova está compatível com todas as escolas? Então eles montaram uma equipe, tá? A escola digitaliza todas essas provas, vem para a matriz e uma equipe analisa, né, a coerência das provas que foram feitas, né, para ver se as perguntas estão compatíveis com o nível, e todas as escolas precisam estar no mesmo nível. Tá? Não importa se ela está numa capital ou se ela está lá no meio do interior do interior. Tá? Isso é um trabalho bem legal. E aí você pensa, tá bom, eles falam que tem em média 40 mil alunos. Então eles fazem isso com 40 mil provas. Tá? Bimestral. Aí eu vou entrar um pouquinho nisso aqui. Aí tem aquela portaria do MEC que você fala assim, tá bom, mas como é que eu faço a famosa classificação desses documentos? Como é que eu separo esses documentos, né? Eu vou seguir o tal do IFES, né, que se não falha a memória, se tem uma linha de arquivologia aqui, me ajuda aqui. Que é a documentação para instituições federais. Né? Eu vou seguir aquilo, né? Só que já chegaram à conclusão que é o seguinte, só aquilo não resolve. Para empresa privada não resolve. Por quê? Porque eu ainda tenho a área contábil, que é aquela forma, né? Aquela tabela, vamos dizer assim, não atende. Né? Então você tem que juntar uma série de outras tabelas de classificação para poder atender essa portaria. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Essa aqui eu não coloquei. Mas depois eu tenho uma tabela que foi feita separando por tipos. Por quê? Porque eu tenho a parte de contratos, né? Eu tenho que atender essa parte de contratos, eu tenho a documentação pessoal, eu tenho o que eles chamam de ocorrências escolares, né? Eu preciso armazenar essa documentação. Então você tem uma série de documentos, tudo isso separado por tipos. Tá? E eles não seguem 100% a tabela do IFES. Aqui. Voltei para frente. Voltei aqui. Bom, essa foi uma ideia, né? 2, 3 casos que a gente participou. Tem inúmeros. Tá? Então, se alguém quiser também, vamos falar sobre um determinado assunto, se a gente tiver um caso, a gente pode comentar o que a gente executou naquele assunto. Tá? Sempre lembrando o seguinte, não somos uma empresa que faz serviço, tá? Mas a gente tem uma expertise desse processo. Documentos eletrônicos, vamos fazer uma captura automatizada, e etc. Tá? Então, esse é o nosso métier. Então, mais uma vez agradecendo. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, estou aqui para responder. Tudo bem? Sim? Pode falar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Sérgio, trabalho na Secretaria da Universidade Positivo. Eu queria entender um pouco sobre essa captura automatizada de documentos. O que você vai fazer na captura automatizada? Tá? Aí você está dizendo assim, na captura, propriamente dito, na conversão do papel ou na classificação, por exemplo, na indexação do documento? Tá. Como é que o que a gente monta nesse processo? Tá? Isso é o que a gente faz. Primeiro você vai aplicar o famoso OCR. Você vai tratar a imagem e aplicar o OCR. Tá? E aí, geralmente, você aplica o OCR full text. Quer dizer, eu quero todas as palavras que eu consegui capturar dentro daquele documento. E a partir dessa... É que você tem uma outra etapa antes, tá? Que é o que a gente chama de fraude. Por quê? Porque você tem alguns símbolos, por exemplo, você pega um RG,
né? Então você tem algumas marcas naquele RG que você tem que garantir que aquelas marcas existem para poder assinar. Esse documento aqui está ok. Tá? Então você tem uma etapa que ainda é manual, não tem muito jeito, tá? Você tem para garantir a fraude. Aí depois o que você faz? A gente faz, aplica o CR. Aplica o CR e aí você tem... Às vezes você consegue usar, por exemplo, expressões regulares, tá? Ou buscar palavras que a gente chama de match, né? Então, por exemplo, puxa, olha, eu sei que tem uma data aqui. Então, qual é a data? A data é número, barra, número, barra, número. Ah, tá bom, então isso aqui é uma data. Tá. Qual palavra perto dessa data tem? Data de validade. Então eu sei que esta data aqui está no contexto de data de validade, eu sei que essa data de validade é do documento. Tá? Então ele começa a analisar esses documentos. Aí você tem uma parte que a gente chama de inteligência, tá? Que vem depois do OCR. Mas você sempre lembrar o seguinte, não dá para garantir 100% do OCR. Tá? Então, por exemplo, se você tiver um documento novo, ok, documento mais antigo, esquece. O meu, por exemplo, está tudo amassado, esquece que não vai pegar muita coisa. Tá? Mas você faz com essas características. Então você pode usar dicionários de palavras, usa o que a gente chama de matches, né? Quer dizer, ele vai buscar determinados termos dentro do documento e a partir disso ele olha o contexto no entorno daquele match para poder pegar uma informação e etc. Tá? Depois, eu tenho até um processo lá que dá para mostrar como é que ele faz isso, tá? Mas na verdade não é para documentos, é para contabilidade. Então, por exemplo, o cara recebe lá nota fiscal, ele recebe boleto, fatura, contas de consumo e etc. Então entra tudo isso junto e o sistema faz a classificação. Isso dá para mostrar lá. Tranquilo? Sim? Agradecendo. Uma dúvida mais? A respeito, aproveitar aqui a presença do Álvaro. Eu queria pegar um depoimento seu, Álvaro. Eu ouvi hoje, se não estou enganado, que alguns desses documentos escolares são 100 anos, como é que isso tem que ser guardado e tal. Aí você digitaliza. Aí a gente vem para aquela história da durabilidade das mídias digitais e as mudanças e transformações. Quer dizer, na sua percepção, qual é o vislumbre que você tem do que vai acontecer com isso? Quer dizer, o cara faz um planejamento, faz um orçamento para digitalizar, aí acontece uma legislação qualquer, um negócio qualquer, ou muda um padrão na tecnologia, né? E o cara tem que ainda cumprir um prazo de 100 anos para guardar o raio do documento. Quer dizer, quais são as suas impressões? Como é que você está vendo isso nesse horizonte próximo? Que vislumbres e percepções? Eu vejo o seguinte, tá? Eu vou até comentar, que acho que foi o caso que eu comentei de uma especificação que chegou na minha mão, né? Eu achei interessante, porque a ideia toda é o seguinte, tá bom, eu vou converter, eu vou digitalizar, vou gerar PDF, e aí eu venho, PDF só que para mim, eu sou bem cético com as coisas, tá? Aí tem o PDF mas aí tem a versão 2005, tem a versão 2012, tem a versão não sei o quê, eu vou usar uma compactação MRC, vou usar uma compactação sei lá o quê e tal. Tudo isso vai mudar. Porque daqui 10 anos eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Você tem certeza que vai manter? Que nem o cara faz uma assinatura digital, por exemplo. Tá? Ele travou o documento. Né? Ele travou em cima de um PDF, por exemplo. Né? No P7S nem tanto. Né? Mas se ele digitalizou um PDF, ele travou. E aí, como é que você garante que isso lá daqui 10 anos a tecnologia vai mudar? Ou pior, né? Lembra, não sei se o pessoal de tecnologia não é, mas você tem, por exemplo, um hash lá que eles usavam que é MD5. O MD5 acabou, quebrou. É fácil de quebrar. Né? Então, não sei. A criptografia que você está usando hoje, daqui 10 anos, vai estar válida? Não sei. Tá? Mas aí eu vou comentar um caso interessante de uma especificação que chegou na minha mão, que era a aplicação de um RDC, né? RDC ARC, né? Que era garantir um repositório confiável. Ok? Tá. Mas logo na lista de baixo tinha a famosa microfilmagem, que é garantida por lei. Né? Então, tá bom, eu vou fazer o repositório confiável, digital, tá? Mas eu vou microfilmar também. Né? Por quê? Confiabilidade, legislação e facilidade de pesquisa. Né? Filme você põe contra o sol, eu não sei nem se existe fábrica de filme, tá? Mas a ideia é que eu possa colocar contra o sol, colocar uma lupazinha e eu vou conseguir ver o documento. Né? Eu não sei se daqui 10 anos, por exemplo, se eu salvar no PDF
XYZ. Tem muita gente que, não, eu vou usar MRC, mas a MRC não é compatível, né? Tem perda. Tá? E aí foi uma questão também que a gente conversou outro dia, que eu falei assim, tá bom, o que você usaria? Eu usaria JPEG e TIFF. CCI, TT grupo 4, compactação de preto e branco, e compactação JPEG com pouca perda, tá? Vamos dizer assim, né? Porque compactação colorido JPEG tem perda. Né? Pode ser que, não tem, mas tem. Tá? Então, para compactar, você tem que perder informação. Mas por que você fez isso? Porque está morto. É uma tecnologia morta. É uma tecnologia que não vai mudar. Né? Já se passou quantos anos do TIFF, do JPEG, e não se muda. Se você quiser um plugin, se você quiser um código-fonte para abrir isso, você vai em qualquer lugar da internet e tem um plugin para abrir aquilo. Tá? Aí você fala, mas o PDF-A, a legislação é. Só que se você pegar um PDF-A e falar, isso aqui não, tá? Mas você tem lá aquelas características de segurança, tá? No PDF, o Google, o visualizador do Google, não resolve aquilo. Ele simplesmente bypassa. Como é que você tem garantia de que está certo? Né? Lembra, o PDF aceita JavaScript. Né? Dentro do PDF eu posso colocar JavaScript. Java, linguagem, né? Posso acessar outras coisas, etc. Tá? Como é que você garante que o visualizador que você está usando não está acessando aquele JavaScript e executando a revelia da sua vontade? Você não sabe. Então, na minha opinião, se eu fizesse daqui 100 anos, eu usaria JPEG e TIFF. Eu não gostaria. Deixe lá, ué. Mas, é verdade? Ué, não é verdade? Ou não é verdade? É enterrado. Ninguém vai mudar aquilo mais. Né? Não vai vir uma tecnologia por cima para substituir aquela. Bom, essa é a minha opinião. Sim, mas aí a percepção do mercado. Custo. Custo. Tá bom, esquece. O custo, isso aqui é mais fácil. E assim, são muitas poucas pessoas que têm uma visão, falam assim, tá bom, daqui 10 anos. Tá? Uma vez eu tive uma discussão com um birô que ele estava digitalizando tudo em PDF, aquele 1.7, tá? Que não é padrão PDF-A. Ele falou, não, o cliente não está preocupado com isso. Eu falei, cara, mas você tem que estar preocupado. Você está digitalizando o documento do cara. Como é que você vai salvar isso numa versão... porque ele compacta mais, né? Ele gera um arquivo menor. Ok, né? Não vou obrigar, tá bom, o serviço é teu, não vou falar nada. Tá? Mas eu acho que assim, os gestores, o pessoal que está envolvido nisso, tem que tomar muito cuidado. Né? Então, acho que até um comentário que eu fiz agora cedo foi, digitaliza de capa a capa, né? Pega todos os documentos, joga um PDF só e passa o CR. Está jogando dinheiro fora. Simples. Por quê? Eu não tenho garantia que o CR vai pegar tudo. Se eu vou pesquisar, talvez eu não ache o que eu quero. Tá? E aí você gera um PDF lá de 1000 páginas, tá? Como é que você vai abrir isso? Tá? Teve um treinador que mandava gerar um PDF, um bookmark com 200 MB, 300 MB de arquivo, né? E aquelas máquinas mais antigas não abrem. Não vai abrir mesmo, pô. Tem jeito. Tá? Então, 50% do nosso público aqui é de alguma instituição, várias representativas aqui de governo. Né? Os outros 50% são empresas privadas pulverizadas de vários segmentos. Você podia pelo menos falar um case para a gente? Posso falar do atual? A gente está participando de um projeto do governo do estado, que a ideia é não ter papel mais. Simplesmente acabar com todo o papel. Tá? Estado de São Paulo. Então eles elegeram a imprensa oficial como o órgão que vai gerir, né, todo o processo de conversão do papel em meio digital e perpetuar também processos eletrônicos. Estimativa, eles devem estar falando aí em conta de 3, 4 bilhões de páginas que precisam ser convertidas. Tá? E aí você fala, como é que faz isso? Né? E aí você tem os problemas dos órgãos, né? Cada órgão pensa de um jeito. Então vamos pegar um determinado órgão e fala o seguinte, não, olha, eu quero que você faça a digitalização e assine com o meu certificado. 1 a 1, né? Para dar uma certidão de validação daquele documento. Ponto. Ele não chamou de assinatura digital, ele chamou de certificação. Tá?
Então esse é um órgão. Outro órgão já não, ele não quer assim, tá? Ele quer fazer o processo. Digitaliza, faz o processo do controle de qualidade, entra um servidor público, olha o documento e assina com o CPF dele. Fé pública, exatamente. Tá? Que é o meu ponto de vista é o mais correto, né? Ele deu fé pública naquele documento, tá? E depois o órgão, o CNPJ do órgão vem e assina também. Tá? Não é a empresa que está fazendo a digitalização que assina. Tá? Por quê? Porque passou por um servidor e ele está fazendo a certificação daquele documento. Então, assim, ó, eu estou garantindo que esse documento é compatível com o físico. Tá? E aí ele assina, entra o CNPJ também no órgão e esse documento vai para o repositório. Tá? Outro caso de escolas também, né? São mais de 1.000 escolas. É a mesma ideia. Tá? A ideia da matrícula exatamente no ponto de entrada do documento. Pelos que eles falaram, são mais de 1.000 escolas, e a ideia é que o documento já entre digital. Tá? Então, no ponto da escola ali vai ter um scannerzinho, ou então vai usar o celular da diretora, o que vai fazer, mas ele vai capturar ali e esse documento já vai tramitar digital para dentro do Estado. Tá? E a ideia é preservar isso. Por quê? Porque às vezes quando você tem uma transferência, que eles falam qual é a dor de cabeça, é a transferência do aluno, vai achar a documentação? Não acha. Né? Vai procurar lá no depósito. Então, a ideia toda disso é assim, mas isso está sendo tratado, e esse é um ponto interessante, órgão a órgão. Tá? Então, vamos na Secretaria de Saúde, vamos na Educação, cada órgão está sendo tratado. E aí, lógico, um projeto guarda-chuva. Então, a ideia é ter um único sistema, né, para controlar todo esse guarda-chuva. Né? E, lógico, com as características de cada um. Né? Cada um tem um modus operandi, né? Como eu estava brincando hoje. Né? Você tem uma série de documentos que chegam eletrônicos, são eletrônicos, nasceram eletrônicos, tá? Mas para a pessoa dar a vista, ela quer que imprime tudo. Então você tem que atender a característica, né? Então eu lembro, logo que eu comecei nessa vida de gestão, eu conheci um empresário que ele falou assim, eu nunca fecho a porta para o meu cliente. Bom, esse é um ponto fundamental. Eu nunca vou fechar a porta. Não vou falar para ele, usa o digital, usa o papel, usa isso. Ele falou assim, tá bom, como é que você quer trabalhar? Assim? Tá. E a partir disso, eu vou criando, né, ou a doutrina, vamos dizer assim, eu vou mudando aqueles paradigmas para tentar mudar o negócio. Agora, não vou fechar a porta para ele. Então tá bom, você quer imprimir? Tá bom. Pega lá um arquivo de 600 MB, manda imprimir lá, 3.000, 10.000 páginas lá. Você quer assim? Tá bom. Tá? Talvez daqui um ano, daqui... Né, algum tempo, alguém desista, né? Então, né, não fala assim, puxa, é verdade, né, não preciso fazer isso. Entendeu? Então você vai criando essa cultura, né? Porque fala para mim que vai da noite para o dia virar do papel para o digital, esquece. Posso pegar um exemplo? Né? Todo mundo fala, não, arquivo agora é e-book. Minha filha de 22 anos compra livro, papel. Ela fala, não, mas é mais fácil de ler. Para onde vai, né? Não sou eu que estou doutrinando ela, não, tá? Sou eu que estou doutrinando. É ela que fala assim, não, eu prefiro o papel do que o digital. Para onde vai? Tem um guru. Fernando Vieira, da indústria da Valmet. Uma vez digitalizado, corrido todo aquele processo, o material físico ele tem que ser guardado por quanto tempo? O que diz a legislação? Você tem tabela de temporalidade. Tá? Então vamos assim, quando você faz esse processo, eu particularmente acho que é muito mais barato você digitalizar tudo e depois qualificar, isso aqui é um documento interno que eu posso descartar, isso aqui pode ser que vire um documento histórico, mas você tem uma legislação específica para cada tipo. RH tem legislação, contabilidade tem legislação e etc. Tá? Então você tem que obedecer essa legislação. Então, tem tabelas e temporalidades que você tem que seguir. Tá? A empresa de 22.000 funcionários, tá? Eles tinham mais de 10.000 caixas guardadas em documentos. Quando eles fizeram um processo e eles olharam o documento e falaram assim, isso aqui eu posso jogar fora, não presta mais. Não tem mais sentido guardar porque a legislação fala que eu não preciso. ASO, por exemplo, ele vence a cada ano, então eu posso jogar fora, mas eu tenho que colocar outro. Tá? Então você tem tabelas de temporalidade, segue o CONARC, né? Você tem então um órgão específico, né? Banco Central também, você tem algumas características, você tem que seguir aquela tabela. Tá?
onde vai, você guarda tudo e guarda a caixa. Tá? Hoje, talvez, tá? Eu ainda, uns falam que sim, outros falam que não, outros falam que a lei não está clara, etc. Tá? Mas hoje eu digitalizaria com o certificado digital. Porque a tendência é, daqui a um tempo, falar assim, tá bom, você está com o certificado digital, joga fora. Papel. Tá? É uma tendência. Ok? Tranquilo? Ok, Álvaro, muito grata aí Eu que agradeço. pela contribuição aí no tema, que envolve não só a digitalização, mas pensamos a preservação digital, que vai ser aí um grande problema pela frente que nós vamos ter. Né? Também. Essa especificação saiu agora, está falando, não, vai ter um RTC lá na criar, não sei o que, mas eu quero me transformar. Eu não sei qual é. Essa foi a pergunta que finalizou lá essa discussão de digitalização na Bahia, né? Que uma pessoa lá do governo, inclusive de um órgão do governo, esqueci agora o órgão, não, foi em base, eu acho, um nome assim, em que ela perguntou, depois da digitalização, o que vem? E ninguém teve resposta. Você lembra de alguma resposta? Não, ninguém teve como responder. Ela até gravou um videozinho, eu preciso até publicar, em que ela faz essa pergunta. Para onde que a gente vai após a digitalização? E a gente não conseguiu dar continuidade a esse debate, porque ninguém tinha essa resposta. A gente... Tá bom. Isso é legal, porque no meio jurídico, por exemplo, né? Os processos estão digitalizados, pelo menos aqui no Sul, está tudo digitalizado. Está tudo digitalizado. Tá aí, no Sul. Né? E aí você fala assim, tá aí o papel. O papel está guardado em algum lugar no mundo lá. Por quê? Porque ainda você tem um outro ponto que é importante, tá? Que todo mundo fala assim, eu jogo fora o papel, tá. Mas isso um dia pode virar isso. Então você tem que fazer essa análise também no documento. Se aquilo um dia pode ser história. Exatamente. Tá? Então, esse é um ponto também a ser analisado. Você fala assim, não, a civilização fala que eu posso jogar fora, mas você não quer, peraí, né? Vamos pegar um caso de hospital, né? Que é vamos pegar o prontuário lá do Tancredo Neves. Você vai jogar fora? Não. Prescreveu, mas você vai jogar fora? Não. Então, além da análise legal, você tem que olhar também a análise histórica, né, do documento. Para falar que não vou jogar fora. Posso até digitalizar para preservar mais o documento, tá? Mas não vou jogar fora. Posso falar mais? Não. Só para comentar, por exemplo, né? Eu desci no subsolo, né, do lado do necrotério de um hospital, acho que é o maior hospital da América Latina, né, HC, tá? E lá dentro, numa salinha, existiam os livros de óbito, jogados em determinado canto. Tá? Sem brincadeira, aquilo tinha que ser levado para algum lugar. Era a coisa mais linda que existia, porque a letra da pessoa, um livrão, a letra que a pessoa escreveu, era uma coisa assim, você fala assim, não é possível que alguém tenha uma caligrafia dessa, perfeita, uniforme, você fala assim, não, ele não errou nem para cima, nem tusca, nada. Tá? Era um trabalho artístico aquilo. Você vai jogar fora? Não. É um trabalho de arte. Você não joga fora aquilo. Se eu for jogar fora, eu levo para casa. Exatamente. É um trabalho lindo. E está jogado lá, ninguém olha para aquilo, né? Está ainda em período de apodrecimento.